Hoje você vai conhecer histórias marcadas por tragédias, perdas e sofrimentos que mudaram completamente a vida de alguns dos personagens mais importantes de Mortal Kombat. Algumas delas são tão cruéis que é difícil acreditar em tudo o que esses guerreiros precisaram suportar. E eu tenho certeza que pelo menos uma dessas histórias vai te surpreender. Smoke e poucos personagens em Mortal Kombat sofreram tanto quanto Smoke. Antes de se tornar um guerreiro envolto em fumaça e mistérios, ele era apenas um garoto chamado Thomas Virbada. Sua tragédia começou muito cedo. Ainda criança, Thomas viu sua família ser destruída por um criminoso extremamente perigoso. Seu pai foi assassinado diante de seus olhos e aquele momento mudaria sua vida para sempre. Sozinho, sem ter para onde ir e carregando traumas que jamais esqueceria, ele acabou sendo acolhido pela Lin Kuei, o mais temido clã de assassinos dos reinos. Mas aquilo que parecia ser uma nova oportunidade rapidamente se transformou em outra prisão. Desde pequeno, Tomás foi submetido a treinamentos brutais. Aprendeu a lutar, a obedecer e a matar antes mesmo de entender o verdadeiro significado de viver. A Lin Kuei não valorizava sentimentos, amizades ou sonhos. Seus guerreiros existiam apenas para cumprir ordens. Ainda assim, Smoke conseguiu preservar parte de sua humanidade, principalmente graças à amizade que construiu com Kuai Liang, o homem que mais tarde se tornaria o novo Sub-Zero. Porém, Thomas carregava um segredo ainda mais sombrio. Dentro dele habitava Enenra, uma poderosa entidade ligada à fumaça e ao caos. Durante anos, Smoke lutou para manter esse poder sob controle, temendo perder sua própria identidade. Era uma batalha silenciosa, travada todos os dias, pois ele sabia que, se fracassasse, deixaria de ser Thomas Virbada e se tornaria apenas uma criatura consumida pela escuridão. Mas seu maior pesadelo ainda estava por vir. Quando a Lin Kuei iniciou o terrível Projeto Cyborg, Smoke perdeu o direito de escolher seu próprio destino. Enquanto Kuai Liang conseguiu escapar, Thomas foi capturado e transformado contra sua vontade em uma máquina assassina. Sua humanidade foi suprimida, suas emoções foram bloqueadas e sua consciência ficou presa dentro de um corpo criado apenas para matar. Esse foi, talvez, o maior sofrimento de Smoke. Ele continuava consciente, mas já não possuía controle sobre a própria vida. Via antigos aliados como alvos, executava ordens que não desejava cumprir e assistia, impotente, à destruição daquilo que restava de sua humanidade. Era como estar vivo e morto ao mesmo tempo, aprisionado em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Em algumas linhas do tempo, Smoke consegue recuperar sua consciência e voltar a lutar ao lado de seus amigos. Mas a paz nunca dura muito em sua história. Em outras realidades, ele é dominado completamente por Enenra, transformando-se em uma entidade extremamente perigosa. Seu maior medo finalmente se torna realidade. Ele perde a si mesmo. Mesmo quando tenta fazer o bem, o destino parece sempre puni-lo. Smoke nunca teve uma família verdadeira, nunca viveu uma vida normal e passou grande parte de sua existência lutando para preservar sua humanidade em meio à dor, à escravidão e às tragédias que marcaram seu caminho. E talvez seja justamente isso que torne sua história uma das mais tristes e dolorosas de todo o universo de Mortal Kombat. Isso foi só o começo? Então, bora pra arena! C'Zoth, Reptile. C'Zoth nasceu pertencendo a uma raça conhecida como Saurians, habitantes do reino de Zaterra. Durante muito tempo, seu povo viveu em paz, mas essa felicidade foi destruída quando Shao Kahn expandiu seu império e conquistou diversos reinos. Zaterra foi arruinada, milhares de Saurians morreram e os poucos sobreviventes desapareceram. A partir daquele momento, C'Zoth passou a acreditar que era o último de sua espécie. Imagine carregar esse peso por toda a vida, crescer sem pais, sem irmãos e sem qualquer esperança de reencontrar seu povo. Durante séculos, C'Zoth viveu completamente sozinho. Sua maior dor nunca foi física, mas emocional. Ele era um estrangeiro em todos os lugares por onde passava, condenado a observar outras famílias existirem, enquanto a sua havia sido apagada da história. Aproveitando-se dessa tristeza, Shao Kahn transformou Reptile em seu servo mais fiel. O imperador prometia repetidamente ajudá-lo a restaurar sua raça.
Mas tudo não passava de manipulação. Syzoth obedecia cegamente porque precisava acreditar que ainda existia esperança. Cada missão cumprida, cada batalha vencida e cada inimigo derrotado pareciam aproximá-lo do sonho de reencontrar seu povo. Mas no fim, ele estava apenas sendo usado. Ele se tornou um assassino, um espião e um servo obediente, sempre aguardando uma recompensa que jamais chegaria. Shao Kahn explorou sua solidão durante séculos, sabendo que Syzoth faria qualquer coisa para deixar de ser o último Saurian vivo. E mesmo sendo leal, ele raramente recebia respeito. Muitos guerreiros zombavam de sua aparência, o tratavam como uma criatura inferior e ignoravam a dor que ele carregava em silêncio. Sua tragédia se torna ainda maior quando surgem pequenas esperanças de recuperar sua raça, apenas para serem destruídas logo em seguida. Em algumas linhas do tempo, Syzoth encontra vestígios dos Saurians e acredita que poderá reconstruir seu povo. Em outras, descobre que os sobreviventes foram exterminados há muito tempo. Cada nova esperança termina em uma nova perda. Sua aparência também se transforma em uma maldição. Muitos enxergam apenas um guerreiro reptiliano, um servo de Shao Kahn ou um assassino perigoso. Poucos conseguem perceber que, por trás daquela aparência assustadora, existe alguém consumido pela solidão. Syzoth nunca lutou por riqueza ou por poder. Seu maior desejo sempre foi simples: ter novamente uma família e um lugar ao qual pudesse pertencer. Mas a história de Syzoth ganha um significado ainda mais emocionante na nova era, criada por Liu Kang em Mortal Kombat 1. Nessa nova realidade, ele continua sofrendo preconceito por sua habilidade de assumir uma forma reptiliana. Ele é rejeitado por muitos e tratado como alguém diferente. Porém, pela primeira vez em sua existência, Syzoth encontra pessoas que o aceitam pelo que ele realmente é. Ele conquista aliados, constrói amizades verdadeiras e finalmente deixa de caminhar sozinho. Talvez seja justamente isso que torne sua história ainda mais triste. Porque antes de encontrar essa pequena felicidade, Syzoth passou praticamente toda a sua vida sendo usado, manipulado e rejeitado por todos ao seu redor. Ele perdeu seu reino, sua raça, sua identidade e seu futuro. E por muito tempo, tudo o que lhe restou foi a dor de continuar vivendo em um mundo onde acreditava ser o último de sua espécie. Syrax também foi criado pela Lin Kuei, e desde cedo aprendeu a obedecer ordens sem questionar. Porém, diferente de muitos outros assassinos, ele mantinha um forte senso de justiça e compaixão. Ele acreditava que ainda poderia usar suas habilidades para proteger os inocentes. Tudo mudou quando o Grande Mestre iniciou o Projeto Ciborgue. Syrax foi capturado e convertido contra sua vontade. Seu corpo humano foi removido e substituído por uma máquina de guerra altamente avançada. Sua mente foi reprogramada, suas emoções foram bloqueadas. Assim como Smoke, ele se tornou prisioneiro dentro do próprio corpo. Mas Syrax sofreu ainda mais porque permaneceu consciente de boa parte do processo. Ele se lembrava de quem era, lembrava-se de seus amigos, lembrava-se dos seus ideais. Porém, era incapaz de agir livremente. Quando finalmente recupera sua consciência, o choque é devastador. Ele percebe que perdeu tudo aquilo que o tornava humano. Seu rosto desapareceu, seus sentidos desapareceram, sua vida antiga desapareceu. Em algumas linhas do tempo, Syrax consegue retornar parcialmente à forma humana. Em outras, permanece preso em um corpo mecânico para sempre. Mas independentemente da realidade, ele sempre carrega a mesma dor, a de ter sido transformado em algo que nunca escolheu ser. Além disso, ele também precisa conviver com a culpa pelas mortes cometidas enquanto estava sob controle da Lin Kuei. Embora não tivesse escolha, as memórias permanecem gravadas em sua mente. Syrax perdeu sua liberdade, sua humanidade e seu passado. E mesmo após tantas tragédias, continua lutando para proteger os outros, tornando sua história uma das mais dolorosas de Mortal Kombat. Kenshi sempre foi um guerreiro talentoso e extremamente orgulhoso. Seu maior sonho era se tornar o maior espadachim do mundo, porém seu orgulho acabou sendo usado contra ele.
Ele foi enganado por Shang Tsung, que o convenceu a abrir uma tumba antiga em busca de uma espada lendária. Kenshi acreditava que encontraria glória, mas caiu em uma armadilha terrível. As almas aprisionadas no local foram libertadas violentamente e a explosão de energia destruiu completamente sua visão. Em um instante, Kenshi ficou cego. Seu sonho acabou ali. O guerreiro, que dependia dos próprios olhos para lutar, foi obrigado a reaprender absolutamente tudo. Durante muito tempo, ele viveu consumido pela raiva e pelo desespero. Mas seu sofrimento não termina aí. Anos depois, ele descobre que possui um filho, Takeda. Porém, sabendo dos inúmeros inimigos que possui, Kenshi decide se afastar da criança para protegê-la. Ele passa anos observando o crescimento do filho à distância, incapaz de viver ao lado dele como um pai normal. Além disso, Kenshi se torna um alvo constante de organizações criminosas, feiticeiros e guerreiros extremamente poderosos. Sua vida é marcada por batalhas, perdas e sacrifícios. Mesmo sendo um dos heróis mais nobres da franquia, Kenshi raramente encontra felicidade. Ele perdeu sua visão, abriu mão de sua família e dedicou toda a sua existência à luta. Sua tragédia é a de um homem que perdeu tudo, mas nunca desistiu. Scorpion Hanzo Hasashi não nasceu como Scorpion. Ele nasceu como um homem comum, um guerreiro que dedicava sua vida à esposa, ao filho e ao clã Shirai Ryu. Entre todos os personagens de Mortal Kombat, talvez ninguém tenha experimentado tantas perdas quanto ele. Sua tragédia começa quando Shirai Ryu é exterminado. Durante uma missão, Hanzo é morto brutalmente por Bi-Han, mas o que ele não sabia era que a verdadeira conspiração havia sido criada por Quan Chi. Enquanto Hanzo morria, sua esposa Harumi, seu filho Satoshi e praticamente todos os membros do Shirai Ryu eram assassinados. Em poucos momentos, Hanzo perdeu tudo: sua família, seu clã, seu futuro, sua própria vida. Mas a morte não lhe trouxe paz. Consumido pelo ódio, Hanzo retorna do inferno como Scorpion, um espectro movido apenas pela vingança. O inferno o transforma física e mentalmente. Sua dor se torna eterna. A cada segundo, ele revive as lembranças da família que perdeu e o desejo insaciável de punir os responsáveis. Durante anos, Scorpion acredita que Bi-Han foi o culpado pela morte de sua família. Essa mentira o consome completamente. Sua vida deixa de ter outro propósito além da vingança. E quando finalmente descobre a verdade, a dor se torna ainda maior. O verdadeiro responsável era Quan Chi. Isso significa que Hanzo matou Bi-Han por um motivo errado. Significa que anos de ódio foram construídos sobre uma mentira cruel. Mesmo depois de descobrir a verdade e derrotar Quan Chi, Hanzo nunca consegue apagar suas cicatrizes. Ele tenta reconstruir o Shirai Ryu, tenta se tornar um mestre melhor, tenta honrar a memória de sua esposa e de seu filho, mas as lembranças jamais desaparecem. Em diferentes linhas temporais, Scorpion perde novamente pessoas importantes. Ele enfrenta antigos amigos, vê realidades inteiras serem destruídas e continua carregando o peso de tudo aquilo que viveu. O que torna sua história tão triste não é apenas o fato de ter perdido a família, é saber que Hanzo Hasashi morreu naquele dia. O homem amoroso, o pai dedicado e o líder do Shirai Ryu foram substituídos por uma criatura alimentada pela dor. Mesmo quando encontra alguma paz, as cicatrizes permanecem. E talvez esse seja o maior sofrimento de Scorpion: continuar vivendo, sabendo que jamais poderá recuperar aquilo que realmente importava para ele. E não se esqueça, todo game guarda uma surpresa. Nos vemos no próximo!